Deus é bom. Deus é bom. Deus é criador. Deus é todo-poderoso. Deus é soberano. Deus é excelso. Deus é supremo. Deus é eterno. Mas Deus também é Pai. E um Pai que ama como Pai e ama porque é Pai. E porque ama, se envolve, é pessoal, se interessa, socorre, atende, consola, educa, ensina. Não um Deus frio, não um Deus distante, não um Deus de longe, não um Deus que joga sobre a mesa um livro de regras e te diz: se seguir tem vida, se não seguir tem morte. Mas um Deus que enviou o seu próprio Espírito para ajudar, para ensinar. Um Deus que se assenta do seu lado para te convencer diariamente que a sua palavra é o melhor a ser feito. Um Deus que se aproxima do filho, para estudar com o filho, para ensinar o filho. Um Deus que se achega a esse filho na maneira mais humana desse filho ser. É Jesus encarnado para falar a sua língua, para falar de forma que o ser humano entenda. Como um Deus que está sempre nos mostrando que os olhos não podem ver, esse é Deus. Lá em Apocalipse 2:10, a igreja de Esmirna ia viver um período muito difícil, e olha o que o texto diz: não temas as coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias, sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Do jeito que Jesus fala, com tanto amor, o povo nem percebe o que é de sério que ele está dizendo. Haveria uma perseguição, houve na verdade na história da igreja uma perseguição de 10 anos, mas a maneira cuidadosa como o Senhor prepara a igreja para essa perseguição, veja, ele começa dizendo: não tenham medo, vai haver uma perseguição, alguns de vocês vão para a prisão, mas sê fiel até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida. Então ele prepara o filho que ama, mostrando que vai haver um tempo de tribulação, mas ele já chama a atenção desse filho, não para a tribulação, mas para o que vem depois. Ele está dizendo: vem pela frente aí uma estação dura, mas filho, esta estação vai mudar, há tempo para tudo. Vai haver um tempo para ser perseguido, mas vai haver um tempo para ser vitorioso, vai haver um tempo para celebrar, vai haver um tempo para comemorar. Ser fiel até o fim, e eu te darei a coroa da vida. Paulo, em Atos 17, verso 23, 26, chegou para pregar em Atenas, na Grécia, e eram tantos deuses e tantos altares, que ele descobriu um para o Deus desconhecido. Ele diz assim: porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, é o que vos anuncio, o Deus que fez esse mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra. Não habita em templos feitos por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já antes ordenados e os limites de sua habitação. Paulo está fazendo uma descrição do Deus para aquele povo desconhecido,
com todas as qualidades que precisavam ser expostas ali, e ele termina dizendo que Deus determinou os tempos já antes ordenados e os limites de sua habitação. Declare comigo: os tempos já antes ordenados e os limites de sua habitação. Mais uma vez, os tempos e os limites. Em outras palavras, o texto fala sobre como Deus estabeleceu a relação entre tempo e espaço e inseriu o homem em tempo e espaço. Para entender melhor como Deus trabalha com tempo e espaço, pensa numa folha em branco. E aí você vem e desenha uma linha nessa folha. Essa linha tem começo, essa linha tem fim. Toda essa folha em branco é o lugar onde Deus habita, é a eternidade. E essa linha é o nosso tempo e espaço. Então esse tempo foi inaugurado quando Deus declarou um haja luz e criou os astros, o sol, a lua e as estrelas para marcar os dias, para marcar o tempo. Então aí o Cronos começa, e haverá um tempo lá em Apocalipse, quando tudo tiver se cumprido, que Deus vai dar um basta nesse tempo, como esse tempo existe, e todos nós vamos habitar na eternidade onde Deus habita. O que significa dizer que para Deus não há começo, meio e fim, não há passado, presente e futuro. Deus vê todos os eventos do tempo no presente, porque Ele criou o tempo, porque Ele estabeleceu o espaço. Deus, nessa folha em branco, na eternidade, e nós, limitados a tempo e espaço, nessa linha que fala de um cronograma, de uma sequência de anos, de uma sequência de fatos, de uma sequência de eventualidades. Tudo para Deus é presente. Deus vê tudo de uma forma holística. A visão de Deus é macro. Tudo que Deus faz é com base nessa visão. Ele não precisa esperar por nada, porque para Deus tudo já aconteceu, tudo está acontecendo. Então, Deus escolhe pessoas em cada um dos tempos, em cada uma das gerações, para transportar a sua vontade da folha em branco dos céus para a linha que você desenhou. Ele escolhe alguém para transportar aquilo que é eterno, o seu reino, a sua vontade, para dentro de espaço e tempo. Isso, amado, é um padrão. Em todas as gerações foi exatamente assim que Deus trabalhou. Ele usa pessoas, e essas pessoas têm como único meio de se relacionar com Deus e de trazer à existência o que não existe para o seu tempo, para os seus dias, a fé. E o sucesso dessa operação depende da fé. É só através da fé que essa conexão com esse universo paralelo, onde está Deus, onde estão os anjos, onde estão os demônios, pode acontecer. Amém, amados? Estão comigo? Pegaram? Dá um glória a Deus forte e aplauda Jesus se você acompanhou. Deus conhece o nosso tempo e espaço. Deus desenhou essa linha. Deus criou tempo e espaço. Ele determinou esse horizonte. Só que quando você se conecta a Deus, Ele amplia o seu horizonte e Ele te ajuda a enxergar o que você ainda não enxergou. É como se Deus te tirasse desse plano onde tudo é limitado e te levasse a um lugar para que você possa enxergar como Ele enxerga. Você, nesse plano limitado, está limitado pelo tempo. Você não consegue entender e nem visualizar o que vem depois. E a fé
faz exatamente isso com seres humanos. Ela te tira desse plano, ela te leva para o lugar onde Deus está, e aqui você tem uma visão, e aqui você recebe uma profecia, e aqui você se conecta com algum outro estágio nessa linha, que para Deus é presente, mas para você ainda é futuro. Deus conhece, Deus sabe o que foi, Deus sabe o que está sendo, Deus sabe o que será. É por isso que Ele é o único que pode dizer: tende bom ânimo, porque eu venci. Porque essa história no espiritual já foi escrita do começo ao fim. Aí Deus volta no material e começa a viver essa história que já aconteceu no espiritual. Ele sabe o que vem depois, Ele sabe o que vai acontecer. De acordo com a teoria da relatividade, o espaço surgiu numa grande explosão, num grande Big Bang. Anos atrás, Lua, Sol, estrelas, planetas, toda a matéria, nessa teoria, era uma massa, era um elemento pequeno, estava reunida num ponto. E de acordo com essa teoria, o tempo começa nessa grande explosão, nesse grande boom. Só que ninguém consegue explicar cientificamente o que veio antes dessa grande explosão, e o que na verdade explodiu. Para ver uma explosão, alguma coisa explodiu, e o que acontecia ali, o que veio antes dessa explosão. Então, antes desse Big Bang, antes da criação, porque a ciência tem que andar de mãos dadas com a fé, a ciência comprova exatamente a ordem dos fatos com que todas as coisas foram criadas. Então houve sim no cosmos uma grande ação de Deus, mas o que veio antes disso, a ciência não explica, porque antes do Big Bang havia Deus, e depois do fim de todas as coisas, continua havendo Deus. Amém, amados? Quem pode aplaudir forte o Senhor por isso? Ele está antes do começo ele já era. Durante o tempo e espaço Ele é, e quando terminar o tempo e espaço, Ele será. Ele tem poder sobre a história, Ele tem poder sobre o que foi, o que está sendo e o que ainda vai acontecer. Dê um glória a Deus forte, Ele é Deus. Amados, o tempo pode ser medido pelo movimento, e na verdade é com a rotação e translação da terra que você conta dias, você conta horas, você conta minutos. Então o movimento nos dá a chance de mensurar tempo. Pegaram ou não? Quando Deus fala, quando Deus intervém, quando Deus aqui da eternidade resolve entrar no tempo e espaço, e Ele levanta um profeta, e esse profeta é a sua voz. Quando Deus fala, esse som produz um movimento. E aqui no nosso plano, nós vamos sentir a reação, nós vamos ser impactados por esse som produzido pela liberação da voz de Deus. Ele se envolve, ele visita o tempo e espaço, e aí o resultado disso é que nós sentimos o reflexo dessa intervenção divina nessa dimensão aqui. Amém? Pode dar mais um glória a Deus forte por isso? Esses são dias em que Deus está mais uma vez intervindo na história do homem. Esses são dias em que Deus mais uma vez está se levantando. São dias em que a palavra de Deus está sendo liberada, em que a palavra de Deus está sendo profetizada, e todas as vezes que Deus responde a um clamor, todas as vezes que Deus entra na história, essa história é mudada, essa história é transformada, essa história é impactada. E eu estou aqui para dizer que Deus tem escutado o clamor da igreja, Deus tem escutado o clamor da igreja, e toda vez que há um clamor, há uma resposta para esse clamor, e quando Deus resolve responder, Ele entra na história, Ele invade o tempo presente, Ele invade o tempo e o espaço, e aqui essa onda é liberada e coisas começam a acontecer. As mudanças que o homem não consegue promover
na sua própria força. Então começam a acontecer aquilo que o homem pede a Deus porque ele mesmo não consegue. Deus começa a dar, há uma movimentação, há uma liberação. Esses são períodos em que avivamentos acontecem. Avivamentos foram momentos na história em que Deus de sua eternidade resolveu invadir espaço e tempo, resolveu tocar uma nação, resolveu fazer parte daquela história. Então quando esses períodos acontecem, quando há respostas dos céus, Deus vem, Deus libera a sua palavra e há uma transformação naquele lugar, há uma transformação no espaço, o mundo é impactado, a glória de Deus pode se manifestar, a unção de Deus é liberada. Isso sempre vem acompanhado com sobrenaturalidade. Em todos os períodos da história que Deus invadiu, que Deus respondeu o clamor, uma sobrenaturalidade foi liberada, os céus se abriram e coisas miraculosas e coisas impossíveis aos homens começaram a acontecer. Eu estou aqui nessa noite para dizer que Deus tem escutado o clamor da igreja no Brasil, que Deus tem escutado a tua oração e que está chegando a hora que Ele mesmo se levantou do seu trono para responder a toda intercessão feita nesses dias, feita nos últimos anos, pois há pessoas que simplesmente não conseguem se acomodar com um cristianismo raso, com um cristianismo sem vida, com um cristianismo sem poder. Há pessoas que simplesmente não conseguem se acostumar a viver um cristianismo só da letra. Ele quer a letra, mas ele quer o Espírito que vivifica. Há pessoas que não conseguem viver os seus dias sem provar da glória que já provaram em outros tempos. Essas pessoas estão chorando, essas pessoas estão clamando, essas pessoas estão dizendo: Senhor, nos visita mais uma vez, Senhor, transforma a nossa história, visita a nossa nação, libera nos céus um avivamento, se move mais uma vez, abala as estruturas das trevas, mas se move mais uma vez, derrama um vinho novo, faz algo novo, toca-nos com teu poder, toca-nos com a tua graça. O te banta la basori andana machai. Duripanto de sodianda ne cantanai, ore blandore panto ne manto sudianda ne manamachai, vi canto ce de canto la barranta na masudrianda na machai. Ó Deus, aquilo que eu vivi já não me serve mais. Eu preciso de algo agora, eu preciso agora ser vivificado, eu preciso hoje ter um discernimento, eu preciso hoje discernir os tempos, eu preciso hoje entrar e participar daquilo que tu estás fazendo. Eu quero esse toque, eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. Eu preciso, Senhor, eu quero estar vivo para ti. Eu não quero ser morno, eu não quero estar entre ser quente e ser frio, eu não posso ser morno. Me aquece, me enche de novo do teu fogo, me enche de novo da tua presença, me enche de novo da tua glória. Me dá mais uma vez, ó Deus, me dá mais uma vez visões, me dá mais uma vez sonhos, toca-me mais uma vez, me dá, ó Deus, dons, me dá dons, me ensina a andar como a igreja primitiva andava, me ensina a fazer o que o Senhor espera que eu faça, porque aqueles que vierem depois de Cristo farão coisas iguais ou maiores àquelas que Ele mesmo fez. Me ensina a fazer coisas que o Senhor espera que eu faça, Senhor. Que essa unção venha, que essa glória venha, que o teu mover venha, que o teu Espírito Santo venha. E porque essas orações estão subindo aos céus, e porque esse clamor está subindo aos céus, Deus de sua eternidade, Deus de seu trono se levanta e decide entrar na história para avivar uma nação, entrar na história para fazer o que o homem não pode fazer, entrar na história porque Ele mesmo deixou muito claro, desde os seus primeiros dias andando com o povo no deserto, que a sua vontade mais íntima era se relacionar pessoalmente com o povo, era fazer parte da história, era andar com o povo. Ele falava, ele era escutado, o povo falava, Deus escutava. Essa relação é a base para toda a nossa história de fé, Por isso, em nome do Senhor Jesus, abra o teu coração, pois esses são dias que Deus está se levantando, Deus está intervindo em sua história, e porque Deus agiu, e porque Deus respondeu a nossa oração, a nossa história será mudada. Aplauda Ele forte com toda a sua força.